Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo. Vamos falar um pouquinho de Galo porque é o seguinte, tem retorno importante que pode ajudar o Galo nessa reta final. Eu vou trazer essa informação aqui pra você. Vou falar desse time, desse possível time pra encarar o Ceará, porque assim, o Galo precisa desesperadamente da vitória e eu acho que o Atlético não pode nem pensar em poupar. E vamos falar se esse jogador pode ajudar ou não o Atlético, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e rumo a 30 mil inscritos, galera. Conto muito com o apoio de vocês e se puder hypar esse vídeo, vai ajudar demais. Se puder compartilhar ele também, vai ajudar bastante. Além disso, eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês todos os dias e nas outras redes sociais também. Se você puder deixar o like e me seguir lá também, tanto no TikTok, Instagram, etc. Tá bom? Segue aí, dá essa moral pra nós. Então vamos falar o seguinte, porque é o seguinte, a matéria, e é uma notícia boa, tá? Volante do Galo participa de parte do treino após mais de 4 meses lesionado. Quem? Patrick entra em fase final de recuperação e pode reforçar o time de Jorge Sampaoli. O volante Patrick foi uma grata surpresa em parte do treino do Atlético esta manhã de quinta-feira. Ele participou da parte da atividade com o grupo de preparação para o jogo diante do Ceará. Patrick está há 4 meses longe dos gramados. A última partida ocorreu no dia 1º de julho. Ele foi titular no duelo contra o Ceará pela 11ª rodada do Brasileirão. 9 dias depois, o Atlético divulgou a lesão na coluna por estresse. Além de um meio-campista, havia se queixado de dores, passou por exames que apontaram a lesão. Desde então, o jogador segue em tratamento. O volante não deve ficar à disposição para o jogo do Ceará. Ele ainda precisa passar pela última fase, quando é liberado, para ficar 100% treinando com o elenco. Então ele voltou a campo, mas ainda assim não é um reforço para esse jogo, mas para o restante da temporada vai ser em breve. Ele chegou ao Galo no final do ano passado, na negociação da troca do Paulinho, da venda, da troca do Paulinho, e ele assinou um contrato até 2028, com possibilidade de estender até 29. No clube recebeu as primeiras oportunidades esse ano, tem 10 partidas e marcou um gol. E será a primeira vez que ele trabalhar com o São Paulo, né? Então uma coisa que a gente tem que falar do Patrick, é que o Patrick, quando ele começou, ninguém falava muito nele, ninguém acreditava muito nele, né? Era um moleque que veio da base, do Palmeiras, tinha um bom know-how lá, mas quando veio pro Galo, ninguém acreditava muito nesse potencial. Ele foi jogando algumas partidas, ele foi sendo útil, ele foi entrando, ele foi participando bem, foi mandando bem e fazendo gols. E aí começou a ganhar mais responsabilidade, chegou a alguns jogos que foi titular e estava assim, começando a cair, vou botar entre aspas, na graça da torcida, no sentido de confiança. Os torcedores atleticanos estavam confiando nele, porque ele é um bom jogador, ele mostrou poder passadas largas, chegar na área, pisar na área, marcar bem, um cara alto, tem um bom porte físico, acho que ganhando mais musculatura, pode ser um cara muito bom, muito útil para esse Galo, e está muito tempo afastado, muito tempo machucado, e agora está de volta, né? Voltou a treinar hoje com o time e pode voltar a treinar sim, a jogar sim nas próximas partidas. O Atlético ele tem uma dificuldade, né, que é falta de jogador, principalmente no meio de campo, já que o Galo não tem primeiro volante. Então o Atlético sofre muito com isso. E depois da última partida horrorosa do Gabriel Menino e a última partida horrorosa do Rony, o Atlético, eu imagino que vai ter algumas mudanças. Não sei se o Rony vai sair do time, mas com certeza eu acho que o Gabriel Menino vai sair do time. E vamos falar um pouquinho desse time. O Patrick não está de volta, mas essa partida contra o Ceará, o Atlético precisa vencer. É um jogo em casa, a torcida tem que apoiar, o Atlético precisa vencer, precisa conseguir essa vitória. O Atlético deve ir a campo, eu imagino, de Everson. Aí na zaga, eu imagino que Saravia, Vitor Hugo ou Juan, ou Vitor Hugo e Juan. Eu iria de Juan e Vitor Hugo. Iria de Scarpa pela direita, Arana pela esquerda. Iria no meio de campo de Alan Franco e Igor Gomes, Bernard, Dudu, e aí Hulk ou Rony, ou quem que o São Paulo queira. Eu imagino que vai ser o Hulk. Imagino que vai ser o Hulk, tá? Eu acho que pela última partida pode ser sim o Hulk ou o Rony. O Rony também é um cara que foi muito mal contra o... Nossa, foi muito mal, né? O Rony foi muito mal na Sul-Americana contra o Del Valle. E o Hulk conseguiu decidir o jogo, mas eu acho que o Dudu vai voltar ao time. Eu não acho que ele vai de Biel. Acho que o Biel é uma boa opção pro segundo tempo. Não acho que vai de Bernard. E eu acho que ele pode ir de Alan Franco ou Fausto Vera também, talvez. E Igor Gomes e Bernard, talvez. Mas eu gostaria que fosse Bernard e Hulk. Acho que Bernard e Dudu
dariam mais mobilidade. E aí o Hulk tem que entender se com a marcação que o Ceará faz vai ter sentido ou não. E aí com certeza o São Paulo está analisando isso. As notícias do dia do Atlético hoje não foi tão movimentadas, mas lembrando, gente, o Ceará é uma partida muito importante para o Galo. A gente pode até falar do pré-jogo amanhã, mas olha só, falando em Galo, os próximos jogos do Atlético são jogos muito importantes para a sequência da temporada, tá? Muito importantes para ser... Como assim? Vamos lá. O Atlético pega Ceará, 4 horas, no dia 25, depois pega o Del Valle, beleza? Aí pega Internacional, Bahia e Sport. Cara, nesses 4 jogos o Atlético tem pelo menos 8 pontos, cara. Pelo menos 8 pontos. Por quê? 8 pontos hoje, o Atlético tem 33. 8 pontos hoje, o Atlético teria 41. E aí teria que fazer 4 contra Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Red Bull, Vasco e Fortaleza de novo. E aí dá uma aliviada nesse sentido, cara. Se conseguir fazer mais que 8 pontos, seria fundamental. Mas 8 pontos ajudaria demais e precisa vencer o Ceará em casa. Isso porque, se a gente pegar a tabela aqui, ó, vamos ver a classificação aqui, ó. Hoje o Ceará tem 28 jogos, mesmo número de jogos que o Atlético, mas tem 35 pontos. Se o Atlético ganhar, é um confronto direto. O Atlético vai a 36 e passa, e o Ceará vem para baixo. Então é fundamental uma vitória. É fundamental uma vitória. Afinal, o Vitória vai pegar o Corinthians em casa, e o Vitória tem 31 pontos, e o Santos vai enfrentar o Botafogo fora. Então é importantíssimo. É um dos jogos do campeonato pro Galo até aqui, tá? E aí depois é Inter fora, Bahia em casa. Cara, precisa fazer 8 pontos. E depois Sport. Puta merda. Se pudesse fazer 9, seria, porra, fenômeno. Mas precisa fazer 8, gente. Tem que ganhar 2 pelo menos. Tem que chegar a 39, porque senão vai ficar muito dramático. Ainda pega Flamengo e Palmeiras. Aí, rapaziada, aí é loucura. Mas aí tem 2 jogos com Fortaleza que pode decidir também. Muito complicado, a situação do Atlético não é boa no Brasileirão. O Atlético tem que sim abrir o olho, ficar ligado, ficar esperto. E o Patrick pode ajudar muito nisso. Mas o Hulk eu acho que vai ser uma peça fundamental para isso. E se Deus quiser, o Dudu também desencanta. Dudu Bernard e Hulk se desencantarem, cara, o Atlético ganha muita qualidade nesse ataque. Uma defesa que está cada vez mais sólida, tomando poucos gols. O Atlético foi atrás do Del Valle, né, do juiz do Del Valle, porque foi um absurdo o que aconteceu. Foi um absurdo o que aconteceu. Aquele pênalti é uma coisa lamentável. Lamentável, por mais que aconteça para os dois lados. Foi lamentável. Mas é uma situação muito delicada do Galo e que vai enfrentar agora um resultado e um jogo muito importante, precisa vencer. Acho que o Patrick vai ser importante para os próximos jogos, mas é importante vencer para ter uma sinergia com a torcida, para a torcida chegar forte também na terça-feira contra o Del Valle. Beleza? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês gostam da volta do Patrick? Deixa aqui nos comentários, tamo junto, é nóis.